O foco de tudo, a democratização do saber, e é isso que a educomunicação faz no dia a dia. Muita gente tem praticado a educomunicação, e é uma forma de fazer com que as pessoas exerçam esse direito que elas têm, que é o direito de comunicar, de dizer, eu estou nesse planeta, eu sou alguém, e é isso que a gente faz questão de eu estou localizado nesse endereço ecológico, que é um lugar que tem valor, é isso que a gente busca trazer por meio das oficinas que a gente tem realizado pelas escolas. A gente relembra, mais uma vez, em tudo que foi falado. A educomunicação não é só mídia. A produção midiática é uma desculpa para a gente introduzir o assunto da educomunicação, né? O tema que a gente está trabalhando, no nosso caso, a gente trabalha a água, as bacias hidrográficas, temos a campanha O Mar Não Tá para Lixo. Então, é isso que a gente tem trabalhado bastante nas nossas oficinas. E justamente sobre isso, eu quero trazer aqui a fala da Thaís Brianesi. Essa fala da Thaís Brianesi, ela é professora da USP, e ela fala justamente a respeito disso. O tema que a gente vai tratar hoje é sobre que instrumentos a gente pode usar para poder trabalhar a educomunicação. E ela fala sobre o principal que deve haver, o principal instrumento educomunicativo, né, a principal ferramenta que pode ser utilizada em encontros educomunicativos. Então, esse vídeo que eu gostaria aqui de compartilhar, mais uma vez, né, lembrando que esse vídeo a gente contou com a colaboração de 2 jovens que fazem parte do nosso núcleo de educomunicação, eles nos ajudam aí nos eventos, a cobertura dos eventos, nos ajudam também nas oficinas, e o destaque aqui é para a Sofia e para o Kevin, que fizeram essa gravação com a Thaís Brianesi. E em breve a gente vai estar com todo o conteúdo disponível, aberto no YouTube, tá? A entrevista completa com a Thaís Brianesi, que é professora da USP, de educomunicação, com o Ismar Soares, tem a Carmen Gattas também, que é uma pessoa assim, muito querida e trabalha com educomunicação há muito tempo em vários territórios do Brasil, na Amazônia, inclusive. Bom, vamos então ao vídeo. Supercast. O próximo tema é uso de técnicas, ferramentas e instrumentos educomunicativos. Para os que nunca utilizaram a educomunicação na sala de aula, quais técnicas, ferramentas e instrumentos educomunicativos você recomenda? Eu recomendo primeiro o diálogo. Então, que se abra, né, dentro do que você tiver. Por quê que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente acha que tem que ter internet, computador para trabalhar de comunicação na sala de aula. Não. Você pode fazer um cartaz e esse cartaz ser do comunicativo. Então, você faz um... E, aliás, eu tive um exemplo de relato da minha filha de 9 anos, que na semana passada a escola pediu que as crianças pensassem, ela está na 4ª série, né, do ensino fundamental, em alguma produção sobre o Dia da Mulher. E ela fez um cartaz e colocou: o que é ser mulher para você? E aí ela pôs um envelopinho que ela fez, pintou e deixou uns papeizinhos e um lápis, e deixou, né, para a professora, e deixaram numa parede da entrada da escola. E ela está toda feliz porque ela achou que ninguém fosse escrever, e ela disse que todo dia ela vai lá e repõe papelzinho, aí já puseram um cartaz a mais. Isso, para mim, é uma estratégia do comunicativa. Precisou do velho cartaz apenas, papel, lápis. Mas, claro, né, se você consegue ter algum outro recurso, principalmente para estudantes de Fundamental 2, ensino médio, a motivação ainda é maior, porque a gente vive, né, nessa relação do mundo físico com o mundo digital. Então, o celular você faz maravilhas. Agora, o que eu recomendo é, antes de sair usando, seja o que for, do cartaz para o celular, pensar qual que é o objetivo de aprendizagem daquele uso, né? Então, que intencionalidade você tem com aquele uso? E, né, sendo baseado na educomunicação, como é que, a partir daquele uso, você está fazendo 2 coisas, leitura crítica e produção colaborativa. Então, a partir para o celular, vamos pensar em foto. Estou trabalhando aqui com geografia, a noção de... Estou estudando bacia hidrográfica,
com Fundamental 2 e passa um córrego aqui perto da escola, vamos lá tirar foto. Legal, super bacana, né? Então, pera lá, qual é a leitura crítica? Vamos antes buscar se tem sala de informática lindo, se não tem, aí a professora fala, vamos na biblioteca, se tem biblioteca, o que tiver, né? Se não tem na sua casa, vai tendo que vai, né, potencializando o que tiver, mas imagens, antes de sair tirando foto, imagens de córregos de outros rios, aí deixaram o debate, como eles são, como eles não são, dependendo de qual conceito que você já está trabalhando ali naquela aula, né? Como é que a nascente aparece aqui, como é que a foz, a entropização, a poluição, e vai discutindo, mas discutindo imagem também. Né, como é que foi tirada essa foto, do que ela é de cima, ela é de baixo, ela é do meio, e aí depois vamos sair para tirar foto também, mas vai se retroalimentando. Agora vamos conversar sobre as fotos que cada um tirou, e aí vai para tudo, né? Vamos fazer, então, um podcast, mas gravando ali só no áudio do WhatsApp mesmo, mas a gente vai fazer como se fosse um podcast. Vamos antes conversar, se não der para ouvir? Você já ouviu o podcast? Que podcast você ouve depois? Vamos fazer o nosso. Aí vamos ouvir e falar o que ficou igual, o que ficou diferente. Então, eu acho que é isso. Em resumo, não se prende aqui o ótimo é inimigo do bom. Então, o que você tiver, certeza que dá para fazer um uso comunicativo e aprimorar esses encontros, né, dentro e fora da sala. Tudo nas mãos é matéria, né? É conteúdo, dá para gerar conteúdo. Quer assistir o vídeo completo? Então acessa TV Super Eco no YouTube. Para quem pegou o trem andando, esse é o vídeo da Thaís Brianese, que foi gravado no videocast, né, produzido pela Sofia e pelo Kevin, que fazem parte da nossa oficina de educomunicação. São jovens aí que estão protagonizando já, foram indicados dentro de escola estadual. Já que foi falado nesse assunto, né, duas coisas importantes, é o conteúdo que ela trouxe aí, falando sobre essa questão, né, de não produzir mídia por produzir, não é só produzir mídia. E ela falou também do podcast. E já que a gente falou de podcast, eu vou falar para vocês, né, qual é o produto midiático que a gente vai gerar. Agora vocês falam, mas ele não tem que ser, o produto midiático não tem que ser após uma oficina, após uma conversa. Sim, mas o Instituto Super Eco também usa a tática ao contrário. Às vezes a gente chega numa escola e primeiro é produzido aquilo que eles gostariam de produzir, né? Um podcast, por exemplo, e eles acabam escolhendo o tema, e depois a gente faz uma roda de conversa, e dentro dessa entrevista, o que, por exemplo, dessa entrevista, desse podcast, o que está relacionado, por exemplo, aos ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, a gente faz o processo ao contrário também, tá? Então, sejam bem-vindos, quem está chegando agora. Queria compartilhar aqui, viu, Wagner, aquele nosso PowerPoint. Agradecer mais uma vez o Wagner, que está colaborando aí com a gente, a Amanda, nossa docente convidada. Bom, a gente está entrando no módulo 4 agora, a gente vai falar bastante sobre mídia e educação, metodologias e abordagens significativas e engajadoras. E o conteúdo abordado hoje é o uso de técnicas, ferramentas e instrumentos educomunicativos, parte 1, tá? Porque vai ter a parte 2. Para quem não me conhece, eu sou o Edson Carlos Paes, as pessoas me chamam de Carlinhos Paes há muito tempo, sou radialista, atuo aqui no litoral já há bastante tempo no rádio. Em São Paulo eu trabalhei na Rádio Manchete, em Sorocaba, comecei lá no Vale do Ribeira. A minha formação é de professor de língua portuguesa, sou formado em letras, mas a vida toda criei minhas filhas trabalhando no meio de rádio, como radialista, como comunicador. E já faz cerca de 15 anos que eu estou atuando junto com o Instituto Super Eco, no projeto Tecendo as Águas, e antes do Tecendo as Águas, a gente já tinha um trabalho junto ao Instituto Super Eco com as oficinas de educomunicação, sempre trabalhando com jovens, com adolescentes, e eu também sou editor de áudio, sou responsável pela produção do podcast da Rede InfoAmazônia, onde a gente aborda vários assuntos. É um podcast feito por amazônidas, por jornalistas amazônidas, uma espécie de mídia alternativa. Esse trabalho aí tem sido muito interessante, porque eu tenho aprendido bastante a respeito daquela região e alguns problemas que eles enfrentam lá
não na mesma proporção, a gente enfrenta aqui no litoral o choque, né, entre o que eles chamam de avanço com o desenvolvimento realmente sustentável. E esse é um pouquinho, né, do Carlinhos. E eu queria trazer hoje, nesse encontro, mostrar para vocês aqui, compartilhar uma das minhas salas de aula, que é essa aqui, ó, no meio da Mata Atlântica, lá no sítio Abra de Dentro. E eu me lembro que, na ocasião, fiquei assim, muito impressionado, né, com tudo aquilo que eu aprendi nesse lugar. Eu fui para lá achando algo, quando eu cheguei era algo totalmente diferente daquilo que eu falei. Foi o momento que eu tive que rasgar o plano de aula e ouvir aquelas pessoas, conhecer sobre o trabalho deles, né? Então, na ocasião, eu escrevi o seguinte: na Bacia do Juqueriquerê, sítio Abra de Dentro, aqui a educomunicação mútua acontece em meio à mata, território sagrado para os agricultores familiares e fazedores de arte de coração acolhedor. Na nossa sala de aula, na roda onde todos podem se olhar, os saberes se complementam, crianças de colo, esperanças do amanhã, jovens descobrindo sua missão no mundo, exercitando os dons, pais e filhos falando para o hoje e para o futuro. Vi nesse sábado seres humanos lindos, que mesmo em meio às dificuldades, não deixam de sonhar, de fazer arte e de acreditar no amanhã. Aqui foi desenvolvida uma radionovela, onde eles mesmos eram os personagens. Eu já contei aqui o que aconteceu lá. Eu criei alguns vilões ali para criar uma provocação, e eles foram desenvolvendo uma radionovela para salvar o mundo desses vilões que queriam acabar com a água, com o espírito das águas, e surgiu um material muito rico. Então, é uma boa lembrança que eu queria compartilhar no início, né, da aula de hoje. Bom, então hoje a gente vai falar sobre podcast e videocast. Aqui uma informação básica, né, dessa indústria que cresceu bastante. E nada, na realidade, para eu que trabalho em rádio há muito tempo, podcast nada mais é do que um programa de rádio. Só que é gravado, pode ser acessado em qualquer lugar do mundo, e também pode se transformar até numa fonte de renda. Eu conheço pessoas que trabalham com a produção de podcast, e olha, gente, vem aí a Lei Paulo Gustavo, tá? De repente alguma coisa pode ser encaixada em relação à produção de audiovisual, eles estão valorizando muito isso, né? Aqui em Caraguatatuba, que é onde eu resido, já começaram as discussões para ser feito o edital. Então, o podcast ele pode se tornar algo que pode render um dinheiro, sim. Sim, hoje muita gente ganha dinheiro com isso, né? No formato só em áudio, no formato videocast, não é? Então, a seguir, vou colocar algumas informações sobre o podcast para vocês terem uma ideia de como tá na onda essa questão do podcast. Bom, olha só os dados aqui, gente. Mas isso aqui a gente vai disponibilizar na plataforma depois, viu, gente? Com mais detalhes. Existem mais de 2 milhões de programas de podcasts, quase 60% dos consumidores dos Estados Unidos ouvem podcast. Brasil é o terceiro país que mais consome podcast no mundo. Há pouco tempo eu não sabia que estava nesse pé. O podcast preferido do brasileiro, por incrível que pareça, horóscopo, e não foge muito do que era no rádio, né? As pessoas adoravam isso no rádio popular, né? O horóscopo, até hoje, o horóscopo do dia. Inclusive, numa das oficinas, uma das alunas teve a ideia, na ocasião, de produzir um podcast com um viés ambiental. Ficou muito lindo, né? A gente também vai disponibilizar na plataforma, dentro desse módulo. Ecoróscopo. O seu dia astral no ritmo das águas. Horóscopo. Ecoróscopo. Confira o seu signo. Com Ivana Pagnota. Oi, gente. Estamos aqui hoje para falar sobre horóscopo. Vamos ao primeiro. Áries. Amor. Se seu coração bate forte pelo meio ambiente, não fuja deste amor. Entregue-se a ele, pois a natureza precisa de todo o nosso carinho. Família. Quando a criança surpreende os adultos com seu olhar e suas ideias simples, procure ouvi-las. Talvez seja esta a solução para nosso planeta. Trabalho. Quando as dificuldades começarem a aparecer, não desanime. O trabalho árduo tem mais valor, pois tudo que vem fácil, vai fácil. Amizade. Esbanje sorrisos, ele é de graça e só faz bem, tanto ao que dá quanto ao que recebe. Ilumine-se, sorria.
Alô, você de Touro! Vamos lá, preste atenção, as dicas são diretas para você. Amor, você é uma pessoa sensível, então não perca tempo com o consumismo desenfreado. Compre apenas o que você realmente precisa e pense nos produtos cujas embalagens sejam ecologicamente corretas. Evitando desperdício, o planeta agradece. Família. Você adora conviver com seus familiares, fazer piqueniques, tomar banho de mar, conviver com a natureza. Traga seu lixo quando for a um destes templos divinos e deixe-o limpo para seus próximos passeios. Trabalho. Seu signo acredita que o emprego de sua inteligência em benefício de todos seja a melhor fonte de realizações. Não economize seus recursos em favor da natureza, pois ela precisa muito de você. Amizade. Pessoas deste signo são muito realistas quanto ao seu papel na conservação dos recursos naturais. Traga seus amigos para esta realidade. Quem usa com respeito e sabedoria estes recursos nunca faltará. Foi uma das alunas do projeto, foi do projeto Água de Beber, realizado aqui numa bacia hidrográfica aqui, que é a bacia do Juqueriquerê. Olha só, 65% dos ouvintes chegam até o final do episódio, porque não é aquela coisa, Cecil tá chato, é um número significativo. A média de podcast ouvido por semana é de 8 por semana, picos de audição de podcast é pela manhã, o momento preferido do público para ouvir podcast é no trânsito, celular é o dispositivo preferido, né, que está presente em tudo. Espera-se que as receitas de anúncios de podcast ultrapassem 2 bilhões em 2023. A plataforma preferida para consumir podcast no mundo é o Apple Podcast. Tem várias plataformas, né? A estatística de podcast mostra que o gênero mais popular é o programa de comédia. Então, vamos lá, só com algumas informações, né, para a gente, curiosidades aí a respeito de podcasts. 50% dos episódios de podcast têm duração média de 20 e 60 minutos. O nosso aqui, viu, vai ter 10 minutos, tá bom? Mais de 50% dos ouvintes encontram novos programas através de buscas em plataforma de áudio. 60% dos ouvintes já compraram algo ou um anúncio que ouviu em podcast. 51% das pessoas que consomem podcast prestam mais atenção aos anúncios de podcast do que em outras mídias. Que mais? Aqui, olha, são vários dados aqui. O podcast se tornará uma indústria de 94,88 bilhões. Podcast e negócio aumentam a venda em 14%. 74% dos usuários de podcast ouvem podcasts para aprender alguma coisa. Olha que interessante.